A paz de Jesus e o amor de Maria. Feliz Natal, que Deus abençoe a você e a sua família. Que este Natal seja cheio de paz, de alegria, de esperança, de amor, de comunhão, de fraternidade. Que o Senhor Jesus possa nascer em nossos corações diariamente, para que Ele possa fazer morada na nossa vida, possa ser o centro da nossa vida, ser o centro da nossa existência. E assim, para que possamos juntos dar bom testemunho daquele que João, no Evangelho de hoje, vai dizer que é o Verbo, que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. João vai dizer, o Evangelho de João vai dizer para cada um de nós. Evangelho de João, no capítulo 1, dos versículos 1 ao 18, onde João vai fazer esse belo discurso falando que o Verbo se encarnou, como vai dizer lá no versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E continua, e nós vimos a sua glória, ou seja, os discípulos, as testemunhas oculares, e nós vimos a sua glória, o Verbo se encarnou. Assim como nós vimos lá o anjo Gabriel anunciando a Maria, não tenha medo, Maria, porque isso é obra do Espírito Santo. E aí, ontem nós vimos que o próprio Deus se encarnou, o próprio Deus se fez homem, o próprio Deus nasceu pelo seio da Virgem Maria. Maria gerou Jesus em seu ventre. Que alegria, que grande festa! O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ao se fazer carne, Jesus assumiu a nossa condição humana. Jesus se tornou verdadeiro homem. Jesus se tornou verdadeiro homem, mas continuou sendo verdadeiro Deus. É o que vai dizer no nosso catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 464, vai dizer assim: o acontecimento único e totalmente singular da encarnação do Filho de Deus não significa que Jesus seja em parte Deus, em parte homem, ou seja, ele só é metade Deus e metade homem. Não. Nem que ele seja o resultado da mescla confusa entre o divino e o humano. Ele se fez verdadeiramente homem, permanecendo verdadeiramente Deus. Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiro homem. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele que se encarnou, assumiu a nossa condição humana para nos salvar, para nos tirar da lama do pecado e para nos levar ao céu. É por isso que Ele veio, porque Ele quer que nós estejamos com Ele na glória. Ele quer que estejamos com Ele participando dessa grande alegria, que é a glória com o Pai. E o Catecismo vai nos dar essa definição da encarnação. Vai dizer assim, no parágrafo 461. A Igreja denomina a encarnação o fato de o Filho de Deus ter assumido a natureza humana para nela realizar nossa salvação. Nós somos salvos porque Cristo assumiu a nossa condição e padeceu por nós. Ele veio por nós, se entregou por nós por amor. Simplesmente por amor. Jesus, que assumiu a nossa condição, vai nos dizer lá a linda carta de Paulo aos Filipenses, que ele despojou-se assumindo, ou seja, que ele, existindo em forma divina, não se apegou a ser igual a Deus, mas despojou-se, assumindo a forma de servo, de escravo, tornando-se semelhante ao ser humano, ao que Paulo vai nos dizer, a carta aos Filipenses. E encontrado em aspecto humano, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. E aí é declarar a nossa salvação. Jesus nos salvou porque assumiu a nossa condição humana e padeceu por cada um de nós. E assim Ele quer que nós vivamos essa dinâmica da vida divina e humana. Nós somos humanos, mas Ele quer que sejamos divinos, quer que sejamos santos. E assim, como vai dizer lá no versículo 15, que João Batista dá testemunho dele e clama: este é aquele que eu disse, o que vem depois de mim, como vimos lá no terceiro domingo do Advento. Passou adiante de mim porque existia diante de mim.
Como vai dizer no Evangelho no início, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Porque Jesus já existia por toda a eternidade. Jesus que se encarnou para nos dar a salvação. Lá no versículo 8 vai dizer assim, que no versículo 9, que Jesus era a luz verdadeira, que ilumina todo homem. Ele vinha ao mundo, ele estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era os seus, mas os seus não o reconheceram. E aí a beleza do Evangelho. Mas a todos que o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Olha que graça! A todos que o receberam sua mensagem, deu o poder de se tornarem filhos de Deus. E nós nos tornamos filhos de Deus no nosso batismo. É no nosso batismo que tornamos filhos de Deus. Somos criados ali à imagem e semelhança de Deus. Somos configurados, na verdade, de forma concreta, à imagem e semelhança de Deus pelo nosso batismo. É no batismo que recebemos o Espírito Santo. É no batismo que recebemos os dons, os carismas. É no batismo, irmãos, que nos tornamos filhos de Deus. E aí, continua, aos que crerem em seu nome, eles que não foram gerados nem no sangue, nem de uma vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Ou seja, essa é a vontade de Deus para nós, para que nos tornemos cada vez mais filhos de Deus. E aí o catecismo continua no parágrafo 521. Tudo o que Cristo viveu foi para que pudéssemos vivê-lo nele e para que ele vivesse em nós. Ou seja, essa dinâmica. Ele viveu para que pudéssemos viver nele, na pessoa dele, para que assim pudesse viver em cada um de nós, ou seja, para que possamos ser um outro Cristo aqui na terra. Por sua encarnação, o Filho de Deus, de certo modo, se uniu a todo homem, ou seja, é um Deus que está perto, é um Deus que está pertinho de cada um de nós. Nós somos chamados a ser uma única coisa com Ele, ou seja, chamados a viver em unidade. Ele nos faz partilhar como membros do seu corpo, de tudo o que Ele por nós e como nosso modelo viveu em sua carne. Ou seja, Ele nos chama a partilhar para participar do membro do seu corpo. Somos, portanto, irmãos, a imagem de Deus. Somos, portanto, como vai dizer João, filhos de Deus. Por isso, vai nos dizer no versículo 16, pois da sua plenitude todos nós recebemos graça por graça. É pela plenitude, é pela sua encarnação que recebemos graças e graças em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A graça e a verdade. Ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o deu a conhecer. Porque ninguém jamais viu o rosto de Deus e Jesus revelou o rosto de Deus. O Filho de Deus se encarnou e veio habitar no meio de nós. João está dizendo aqui, irmãos, para cada um de nós, que o Senhor Jesus, Ele veio ao nosso encontro, que o Senhor Jesus está conosco a todos os momentos da nossa vida, em todas as situações. Por isso, nesse Natal, possamos a cada dia fazer com que o Senhor possa habitar na nossa vida. Possamos aproveitar deste Natal para celebrar em família, para celebrar o amor, para celebrar a fraternidade, a comunhão, a paz. O mundo vive tão em conflito, em guerra. Vamos celebrar a paz que está em Jesus, o amor que é Jesus, o amor que é o nosso Senhor. O amor, como vai dizer João Paulo II, o amor me amou, ou seja, o próprio Deus me amou. E assim, Jesus se encarnou, como vai dizer no versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por isso, irmãos, nesse Natal, para que a nossa vida seja transformada, deixemos que o menino Deus possa entrar na nossa vida, possa entrar no nosso coração e fazer morada.
fazer com que a nossa vida seja uma vida de reta orientação aos caminhos de Deus, para que assim possamos dar bom testemunho, dar exemplo. Por isso, peçamos o Espírito Santo em nossa vida, que o Espírito Santo possa nos iluminar, possa nos fortalecer, e que Maria Santíssima interceda por nós, pelas nossas famílias, pelas nossas intenções. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória a Deus do mais alto dos céus. Cristo nasceu, é Natal. Deus abençoe. Feliz Natal!